Próxima audição com o Presidente da Comissão Executiva da ANA e, nesse caso, foram apresentados 3 requerimentos, sendo que um do PS, outro do CDS e outro do PSD têm tempo para a apresentação do requerimento de cada um dos partidos, respectivamente, o Partido Socialista. Pode ser já apresentado pelo PSD. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faz favor. Não sei se está a ouvir. Deixa-me perguntar. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA. Está-nos a ouvir? Boa tarde, Sr. Deputado. Está? Muito bem. Estou a ouvir. Olha, em primeiro lugar, um pedido de desculpa pelo tempo de espera. Tem a ver com o facto desta audição ter demorado mais do que aquilo que era previsto e, por isso, naturalmente, o meu pedido de desculpa. Vamos iniciar de imediato esta audição, sendo que, em primeiro lugar, é a apresentação do requerimento dos partidos, dos grupos parlamentares requerentes da sua presença. Depois há uma intervenção inicial da parte do Sr. Presidente num período de tempo de 10 minutos e depois seguir-se-á a ronda de intervenções. Iniciamos já com a apresentação do requerimento por parte do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinotes Batista. Estava a ver onde estava. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei brevíssimo. Era impensável que nós pudéssemos fazer aqui um trabalho sério e estruturado, depois de ouvirmos os técnicos, depois de ouvirmos os autarcas, depois de ouvirmos especialistas, de ouvirmos um conjunto de movimento associativo, se não ouvíssemos o promotor e, portanto, é com grande expectativa que podemos tirar a limpo um conjunto de questões que são fundamentais para o esclarecimento deste processo e, basicamente, era isto, serei muito sucinto para acelerar também os nossos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, agradecendo também a espera pelo atraso dos nossos trabalhos. E o PSD fez também questão que a ANA fosse ouvida neste leque vasto de entidades que tivemos a oportunidade de questionar e, sobretudo, de aprender com eles. A ANA é promotora do estudo de impacto ambiental que estamos, neste momento, a analisar. Gostaria de começar exatamente por tentar perceber o que é que aconteceu para que, num primeiro momento, a vossa proposta não tivesse sido, digamos, não tivesse avançado, obrigando a uma reformulação para finalmente ser entregue, alvo de avaliação por parte da Comissão de Avaliação, liderada pela IAPA. Perceber também como é que a ANA lida com o facto da sua proposta de intervenção no aeroporto de Montijo ser alvo de quase 160 medidas de mitigação, ou seja, de intervenções que é necessário fazer para que o aeroporto possa ser feito. Gostaria também de saber como é que isto está a decorrer, se já nos pode adiantar alguma coisa quanto aos trabalhos que a APA está a desenvolver no sentido de responder a tantas questões e a tantas necessidades, a ANA e não a APA, peço desculpa, e gostaria ainda de que o Sr. Presidente aproveitasse esta oportunidade para se referir sobre muitas das matérias que têm vindo a ser aqui questionadas, desde logo à própria qualidade do estudo que a ANA promoveu, desde logo à forma como ele foi visto e percebido de forma tão diferente por entidades credíveis e de organismos públicos que fazem, enfim, que merecem a nossa confiança, mas em simultâneo entidades, outras ambientalistas e também personalidades reconhecidas do meio que põem em causa todo esse estudo. Por isso há aqui duas realidades que seria importante percebermos como é que a ANA olha para elas e, sobretudo, que resposta nos pode dar a cada um destes problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Só para cumprimentar o Presidente da Comissão Executiva da ANA
e começar por dizer o seguinte. É importante, e tenho reiterado esta posição do CDS, encontrar uma solução aeroportuária na região de Lisboa, que sirva a região de Lisboa, mas que sirva também, como é evidente, o país. Tenho duas questões e aproveitar esta introdução e a razão deste mesmo requerimento, uma sobre o Montijo e outra sobre a expansão da própria Portela. A primeira em relação ao Montijo. Dia 21 de janeiro de 2020 foi emitida a Declaração de Impacto Ambiental, ou seja, há cerca de 6 meses. Uma vez que há urgência em encontrar a tal solução aeroportuária, a pergunta que eu coloco é quando é que a ANA vai apresentar este projeto junto da ANAC. A segunda questão é em relação ao aeroporto da Portela. Esta semana, na terça-feira, aqui neste mesmo Parlamento, o Ministro do Ambiente assumiu pela primeira vez que a expansão do Humberto Delgado iria implicar uma avaliação de impacto ambiental. A pergunta que quero colocar também à própria ANA é quando é que vai submeter o processo junto da APA. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra, então, o Sr. Presidente da Comissão Executiva da ANA para uma apresentação, uma intervenção inicial, no máximo de 10 minutos. Faz favor, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores e senhores deputados. Obrigado pelo convite que me foi feito para falar nesta comissão da avaliação ambiental do projeto do novo aeroporto de Montijo e das obras de melhoria no aeroporto de Humberto Delgado. Se me permitirem, vou começar por fazer um enquadramento que irá talvez responder já a algumas dúvidas. No âmbito do contrato de concessão assinado entre o Estado português e a ANA, em 2012, quando a ANA era pública, a ANA submeteu à consideração do concedente uma proposta respondendo a um caderno de encargos fixados pelo Estado português para a expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. A solução proposta foi ampliadamente debatida e foi validada por 3 ministros sucessivos com base em avaliações de várias entidades internacionais independentes. O Sr. Primeiro-Ministro confirmou a escolha em janeiro de 2019 da solução aeroportuária para a área de Lisboa, proposta pela ANA, embora com a condição expressa da sua viabilidade ambiental, materializado pela atribuição pela Agência Portuguesa do Ambiente de uma declaração de impacto ambiental favorável à criação do aeroporto complementar do Montijo na base aérea número 6. E é um fim do processo aprofundado que durou mais de 2 anos, que envolveu a participação de cerca de 60 especialistas de reconhecido mérito, avaliado por uma comissão composta pelas várias mais relevantes entidades ambientais do país. O projeto recebeu a validação ambiental requerida, confirmando-se como definitiva a opção do Montijo. Cumpridos assim todos os procedimentos de avaliação e de consultas públicas e de validação previstas na lei, o projeto entrou agora numa fase de execução. A crise mundial que afeta atualmente as nossas economias, com impacto forte no setor da aviação e no setor do turismo, não retira, de facto, qualquer relevância ao projeto do novo aeroporto de Montijo, antes pelo contrário. E os critérios que apontavam naquela altura para esse projeto mantêm-se. Em primeiro lugar, o critério de urgência. Em 2019 estávamos num aeroporto, um aeroporto Humberto Delgado, com uma capacidade que limitava a possibilidade de captar mais oportunidades de desenvolvimento da conectividade aérea para Lisboa, limitando também, como é óbvio, os seus efeitos positivos na economia e a consequente criação de empregos. Hoje, neste contexto de crise, torna-se ainda mais importante para mitigar os efeitos socioeconómicos de uma crise que se perspectiva muito grande, que estejamos preparados para acolher estas oportunidades. E as perspectivas da indústria é que o tráfego estará previsto para voltar aos níveis antes do Covid, mais ou menos em 2023. E a construção do novo aeroporto está prevista durar 36 a 39 meses após a assinatura da adenda ao contrato de concessão, que irá formalizar as obrigações e os direitos das partes em relação ao projeto. Estou a falar aqui, naturalmente, das obrigações de investimentos e das questões de regulação económica. E aqui as matemáticas são claras, não podemos pôr o projeto em pausa. Temos que continuar e que desenvolver o projeto o mais rapidamente possível para estar na hora da retoma do tráfego do
com os níveis de 2019 em 2023. O critério econômico, que hoje é ainda mais exigente, pois todas as infraestruturas de transporte, toda a gente sabe isso, são ultimamente financiadas por duas fontes, que são os utilizadores, passageiros, as companhias aéreas, e os contribuintes, quando as receitas dos utilizadores não são suficientes. Os utilizadores não querem aumentos desproporcionados de taxas e o concedente estabeleceu de maneira muito clara que não deverá haver recurso ao dinheiro público e, portanto, aos contribuintes. Existe, portanto, um requisito claro de racionalidade económica hoje ainda maior que anteriormente, e o reaproveitamento, ou gostava de dizer, a reciclagem de infraestruturas existentes, como é o caso do Montijo, será sempre a melhor forma de responder a esse critério. Naturalmente, o critério ambiental, que é fundamental, que é cada vez mais importante e que nós tomamos muito a sério, para os quais os requisitos estão claramente definidos. De um lado, como foi referido nesta Assembleia pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, é importante que o regresso do tráfego seja alcançado com um impacto menor na qualidade de vida das pessoas, das populações. A ANA está perfeitamente alinhada com esse objetivo e as obras que temos em curso atualmente no aeroporto de Montijo vão perfeitamente neste sentido. Por outro lado, é essencial prepararmos a operação do aeroporto do Montijo em conformidade com os requisitos constantes da declaração de impacto ambiental, e a ANA irá implementar todas as propostas apresentadas na declaração de impacto ambiental, conquanto estejam no seu âmbito de atuação, naturalmente. Agora, gostava de entrar talvez mais nos detalhes dos projetos e das suas componentes ambientais, que é a temática, de facto, desta audição, e vou tentar, se me deixarem fazer, partilhar uma apresentação com esta comissão. Não sei se se consegue fazer do vosso lado. Acho que tem que se conseguir uma autorização. Faz favor de passar a apresentação. Ok, mas para isso... Agora tem que criar condições para isso, não é? Sim. Tem que tornar-me como apresentador, pelos vistos. É a mensagem que está a aparecer. Neste momento, sendo assim, não é possível, não. Tecnicamente... Acho que... Portanto, então, não sendo possível, vou continuar. Se pretender, pode enviar por mail e depois será distribuído. Ok, muito bem. Queria mostrar, de facto... Pois. Ou então, realmente, nesse sentido, ou seja, se enviar já, será distribuído imediatamente aos seus deputados. Vamos tentar fazer isso, então. Pronto, muito bem. Portanto, continuando, o que queria mostrar, precisamente, é entrar nos detalhes dos projetos e das suas componentes ambientais, que é a temática, portanto, do dia de hoje. E estou a falar de projetos, não apenas de um, são vários. Temos um projeto no novo aeroporto de Montijo, isto é um projeto, onde se pretende colocar, de facto, a maior parte da capacidade adicional, e temos vários projetos no aeroporto de Humberto Delgado. Em primeiro lugar, um das slides que queria mostrar aos membros dessa comissão é o plano diretor do aeroporto de Humberto Delgado. O plano diretor do aeroporto de Lisboa, portanto, não é um projeto, é apenas um documento de orientação actualizado regularmente em função das necessidades do tráfego, portanto que vai até 2062, para que cada projeto desenvolvido no perímetro do aeroporto seja compatível com uma organização otimizada do espaço. Em outros termos, os investimentos de meio e de longo prazo que estão previstos no aeroporto de Lisboa inscrevem-se nas obrigações genéricas para a concessionária de desenvolver os aeroportos da concessão de acordo com o crescimento atual e o crescimento expectável da procura de tráfego, sendo a pertinência, obviamente, da realização destes investimentos avaliado caso a caso, no futuro e em função da evolução do tráfego. E a própria regulação económica
perspectivado no acordo que foi assinado em janeiro de 2019, reconhece de facto esta flexibilidade necessária à otimização operacional e à otimização das taxas, à minimização de facto das taxas aeroportuárias. O aeroporto é bem planeado quando a capacidade e a natureza dos investimentos estão adequados ao nível de tráfego e à natureza deste tráfego. Portanto, a primeira fase que estamos neste momento a realizar, que era também uma das slides, antes da disponibilização da capacidade aeroportuária criada pelo Aeroporto Complementar do Montijo, visa assegurar a melhoria do desempenho ambiental e da qualidade de serviço da infraestrutura aeroportuária existente. É o caso, nomeadamente, das saídas rápidas. As saídas rápidas que estão atualmente a serem feitas vão ter um benefício ambiental muito claro, porque o objetivo destas saídas rápidas é tornar o aeroporto mais eficiente em termos operacionais e reduzir, dar à infraestrutura a capacidade de reduzir os impactos que poderiam acontecer do lado das companhias aéreas e, portanto, evitar o deslizamento de voos para o período noturno, por exemplo. Mas também tem impactos em termos de emissão de CO2 e da eficiência geral da operação aeroportuária. Relativamente ao projeto do aeroporto do Montijo, o processo foi amplamente comentado. Queria fazer um apanhado rápido daquilo que foi feito e que falta ainda por fazer no processo ambiental. Portanto, neste momento, como foi referido, a declaração de impacto ambiental foi emitida com parecer favorável condicionado. Há um conjunto de elementos que foram estudados, não é? Em muitas vertentes: o clima, a geologia, os solos, os recursos hídricos, a hidrodinâmica e transporte de sedimentos, sistemas ecológicos, uso do solo e ordenamento do território, foi referido, paisagem, acessibilidade e transporte, enfim, uma série de matérias que finalmente foram estudadas, e acho que aqui o nível que foi exigido pela ANA em termos de estudo ambiental foi muito detalhado. Acho que foi, de certeza, sem dúvida nenhuma, provavelmente o projeto mais analisado em termos de impacto ambiental da história da APA. E isto traduz, de facto, naquilo que foi o processo. Houve uma primeira abordagem. A primeira abordagem percebemos que tinha que ser complementada, que havia muito mais perguntas finalmente sobre as questões ambientais que aquilo que era perspectivado pela equipa de peritos que nós tínhamos a trabalhar no projeto, e, portanto, retiramos a primeira versão do estudo de impacto ambiental, complementamos e voltamos a entregar já com os elementos já requeridos e deu o parecer, portanto, de facto, a emissão do parecer favorável condicionado por parte da APA. Neste momento estamos numa fase, portanto, de uma fase de execução e há um conjunto de estudos complementares, alguns foram referidos nas audições de hoje, no âmbito do recapto, que estão a ser analisados, que estão a ser efetuados, nomeadamente em termos de aprofundamento e pormenorização do plano de isolamento acústico dos edifícios, de estudo sobre a mobilidade e transportes, de plano de gestão da vida selvagem, incluindo um estudo das aves com radar durante um ano, a definição e implementação de um estudo sobre a perturbação das aves pelas aeronaves, etc. Há muitos estudos a serem efetuados. Sr. Presidente, eu peço desculpa interromper, mas já está terminado o tempo. Agradecia que terminasse o mais breve tempo possível. Obrigado. Então vou concluir. Finalmente, gostava de dizer que para cada um destes dois aeroportos, numa lógica inovadora e indo ao encontro das preocupações dos municípios, a ANA propôs uma iniciativa conjunta, finalmente, com todos os stakeholders para a criação de um fundo com sistema de governança colegial, com o objetivo que é de potenciar as ações de mitigação e compensação dos impactos ambientais das aeronaves,
Estamos a falar das aeronaves e não da infraestrutura aeroportuária em si, nomeadamente para a redução do impacto sonoro e da proteção da natureza. O fundo será financiado pelos operadores na lógica do princípio europeu de poluidor-pagador, em função do seu impacto ambiental, o que permitirá, portanto, uma modulação, finalmente, dos contributos a este fundo em função do desempenho ambiental dos operadores, e pela ANA, através de uma dotação financeira inicial, naturalmente, que assegurará o arranque das ações. E concretizando, portanto, o Fundo de Mitigação e Compensação dos Impactos Ambientais causados pelas aeronaves, colocar o país, Portugal, os stakeholders na linha da frente das iniciativas ambientais no setor aeroportuário europeu. E já terminei, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois terá a oportunidade de responder às questões que foram colocadas. Que forem colocadas, entretanto. Também queria informar que já acusámos a recepção da documentação que nos enviou sobre a apresentação. Muito obrigado. Para iniciar a ronda de intervenções, em nome do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinotes Batista, faça o favor. Três minutos de intervenção. Aliás, já é clássico, não é? E, em rigor, tenho cumprido com o tempo. Sr. Presidente, uma vez mais, muito obrigado. Saudar o Dr. Thierry Langonier e fazer aqui uma menção, desde logo uma questão que tem a ver com a situação pandémica e perguntar se, do ponto de vista da ANA, o facto de estarmos a atravessar uma crise sem precedentes na aviação, de alguma forma vem pôr em causa o desenvolvimento deste projeto, se vem pôr em causa ou em que medidas é que pode condicionar. Estamos a falar no setor do turismo que todos ambicionamos que recupere o mais rapidamente possível. É o setor exportador por excelência da nossa economia, representando 19% das nossas exportações. Uma outra dimensão tem a ver com o dia favorável condicionado e gostaria de obter um comentário por parte do Sr. Presidente da ANA daquilo que são os 40 milhões de euros que estão consagrados para as 159 medidas de mitigação e que na altura foi noticiado que a ANA tinha tido dúvidas sobre algumas dessas medidas. Gostaria de saber se podia aprofundar que dúvidas foram essas, se essa situação está ultrapassada e qual é a sua avaliação geral destas medidas de mitigação, que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista são fundamentais, porque, como já aqui tive a oportunidade de dizer pelo menos umas 7 vezes, mas isso é da decorrência dos nossos próprios trabalhos, não existem grandes infraestruturas que não tenham impactos. Esta grande infraestrutura tem impactos, nós consideramos que os impactos positivos são muito superiores àquilo que são os impactos negativos, mas temos uma consciência ambiental também grande relativamente àquilo que possa ocorrer e, portanto, perguntava destas 159 medidas de mitigação, qual é a avaliação que a ANA faz. Gostaria de deixar duas notas finais sobre a questão, ponto 1, das acessibilidades. É muito importante que o Sr. Presidente da ANA compreenda que existem diferentes visões políticas, existem diferentes opiniões sobre esta matéria, mas aqueles que apoiam, como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apoia esta solução, querem frisar muito claramente que as acessibilidades configuram o pináculo mais relevante do apoio social que este aeroporto tem. Certo que outros dirão que não existe base de apoio social para o aeroporto. Nós estamos convictos que existe e que é muito ampla. Aliás, é aquilo do trabalho parlamentar de proximidade que temos feito e da análise das pressões eleitorais que temos concluído. Existe uma grande base de apoio social ao aeroporto do Montijo, desde que a questão das acessibilidades seja garantida, e eu gostava que o Sr. Presidente da ANA estivesse bem consciente que a questão das acessibilidades em torno do aeroporto e das infraestruturas que vão ser desenvolvidas são fundamentais para as populações daquela região e do todo nacional. Uma última questão sobre o Conselho Colegial que fará, o fundo que fará a avaliação das mitigações e compensações. Parece-nos uma medida de especial enfoque, porque desde logo não deixa agrilhoados os municípios e os cidadãos e os stakeholders que estão afetados a uma decisão e permitirá o acompanhamento continuado daquilo que são as consequências depois da operação. Falou de um financiamento inicial, mas não disse quanto, eu gostava de questionar, e se pudesse especificar um pouco mais do funcionamento deste órgão colegial, que é muito importante para que nós tenhamos um órgão que continue a acompanhar a operação do aeroporto, mesmo depois de ele estar concretizado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sr. Presidente da ANA, mais de 7 anos decorridos e não está colocada uma única pedra. Eu gostaria de perceber hoje porque é que demorou tanto tempo isto. Desde a concessão, e o senhor já referiu aqui o critério de urgência como tendo sido um dos fatores determinantes na escolha da opção Montijo, o que é que correu mal para que tantos anos decorridos estejamos ainda exatamente num ponto pouco mais adiantado que aquele que estávamos há meio de anos. Há meio de anos faltava-nos o estudo de Impacto Ambiental, que a ANA é promotora. Esperamos anos por esse estudo. Estamos agora aqui, neste conjunto de audições, exatamente a analisar as implicações e as dificuldades que a concretização desse estudo leva à concretização deste investimento. E por isso gostava, numa primeira questão, que o Sr. Presidente nos respondesse a esta matéria. Em segundo lugar, já tive a oportunidade na primeira intervenção de o questionar sobre qual é a leitura que a ANA faz relativamente ao facto de o estudo de impacto ambiental que propôs ter 159 medidas de mitigação. Nós ontem tivemos aqui o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros que disse que era impossível de concretizar. Ele falou na impossibilidade da concretização de tudo isto. Ora, eu presumo que esta matéria já deve ter sido estudada, até porque já tem alguns meses o estudo de impacto ambiental, a avaliação do estudo de impacto ambiental já tem alguns meses, já deve ter sido estudada pela ANA no sentido de se concorda ou não com esta frase bombástica, permita-me este rótulo à frase do Sr. Bastonário aos Engenheiros, se é sim ou se não é. Quais são as dificuldades que se sente para poder fazer? Porque o estudo que a ANA fez tem 159 medidas de correção, chamemos-lhe assim. E por isso gostaria de perceber se estas estão, de facto, a ser ponderadas, se cabem dentro daqueles custos que foram definidos pela Comissão de Avaliação, se, de facto, o dinheiro que se diz que esta mitigação vai custar, a ANA já contabilizou, se é assim, se não é, e também gostaria de saber prazos, Sr. Presidente, porque, como disse inicialmente, mais de 7 anos estão decorridos e não há uma pedra posta. E que prazo é que nós podemos antecipar para que se concretize este investimento? Uma segunda matéria tem a ver também com a questão das acessibilidades, já foi dito aqui, e que aguardo que o Sr. Presidente agora, nesta resposta final, consiga, de facto, responder relativamente a isto. Para além daquelas que estão no estudo de impacto ambiental, há outras negociações a ser feitas relativamente a outro tipo de acessibilidades. É importante nós conhecermos isto. Relativamente à expansão do aeroporto de Lisboa, o aeroporto General Alberto Delgado. Bom, nós recentemente, aqui há uns anos, e com isto termino, Sr. Presidente, houve uma expansão para norte, obras a norte. Agora estamos a falar de obras para a zona sul. A norte, houve estudo de impacto ambiental, não tenho conhecimento. Para sul, agora é preciso estudo de impacto ambiental. Como é que a ANA lida com isto? Qual é que é a resposta que a ANA tem para dar a isto? Eram estas as questões que gostava de ver respondidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Mortágua, faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ANA, subscrever as questões que já foram aqui deixadas sobre as medidas de mitigação, também sobre as acessibilidades. Foi aqui dito que é a principal vantagem social do aeroporto. Fiquei quase com a impressão de que haveria mais qualquer coisa prevista do que um nó de acesso à Ponte Vasta Gama e duas embarcações para a Soflusa Transtejo e, portanto, eu gostaria de perguntar se há, do ponto de vista das acessibilidades, mais alguma coisa que não seja conhecida. Algumas questões concretas. A ANA assinou com o Governo um projeto único no valor de 1.747 milhões, dos quais 1.326 milhões serão investidos numa primeira fase. Desses 1.326 milhões, 650, mais de metade, são para a expansão do aeroporto de Lisboa. A minha primeira questão é porque é que não há uma avaliação ambiental conjunta desta expansão aeroportuária que inclua o Montijo e Lisboa. A segunda questão é
como é que se passa de um contrato de concessão que fala num novo aeroporto para a localização do Montijo, sem uma avaliação ambiental com localizações comparadas. Outra questão é porque é que, mesmo tendo sido optado pelo Montijo, não há uma avaliação ambiental estratégica, como aliás é de lei, perante um investimento deste tipo. Outra questão que eu queria colocar é qual é o prazo para o aeroporto do Montijo e para a operação aeroportuária no aeroporto no Montijo. O que é que acontece se os voos noturnos, de acordo com aquilo que está previsto em projetos apresentados na Assembleia da República, forem proibidos na cidade de Lisboa, ou se for obrigatório reduzir os voos noturnos na cidade de Lisboa, sendo que há um compromisso de não haver voos noturnos no Montijo, porque é um aeroporto instalado em cima, ou melhor, em rota, a rota de aproximação dos aviões está em cima do núcleo urbano importante. A última questão é o que é que acontece se não houver aeroporto no Montijo? No caso, se não houver alteração à lei e se os municípios não autorizarem a construção e, portanto, a ANAC não der o seu parecer, o que é que acontece à expansão da Portela, o que é que acontece ao memorando de entendimento, o que é que acontece àquilo que foi previsto, ou se há uma alternativa ao Montijo, caso não seja aprovada a sua construção. Muito obrigado, Sr. Deputada. O Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu começo por cumprimentar o Sr. Thierry Ligonier, agradecer a sua participação nesta reunião e mais esta reunião. Não é a primeira vez que temos debatido estas matérias, longe disso, e ao longo dos anos temos interagido em discussões e em abordagens desta matéria. Neste momento, há 3 questões centrais que eu gostaria de colocar. A primeira tem a ver com aquilo que o senhor falou há pouco, tem a ver com o modelo de regulação económica. Isto é, a opção no que diz respeito à indexação, eu diria, ou pelo menos alguma inter-relação entre o valor das taxas aeroportuárias, das diversas taxas aeroportuárias, aplicável às companhias, aplicável aos passageiros, ao estacionamento, etc, etc, etc. Até agora foi muito mais baseada, desde a privatização da ANA e desde o contrato de concessão, em função do movimento de passageiros e do movimento de aeronaves e, portanto, quanto mais movimentação houvesse nos aeroportos nacionais, a partir, nomeadamente, do Grupo 1, Grupo de Lisboa, mais altas poderiam vir a ser as taxas. E assim foi, e de que maneira? E eu pergunto-lhe se é verdade, se confirma, que agora, com a renegociação que seria necessária para a construção do novo aeroporto e em função deste acordo que foi celebrado já com o anterior governo PS, essa evolução das taxas aeroportuárias não seria equacionada em função dos movimentos de passageiros e aeronaves, mas sim em função do investimento a realizar. Ou seja, na altura em que o movimento valia a pena, contava o movimento, na altura em que o investimento vale a pena, conta o investimento. Eu pergunto-lhe se é assim, se isto carece de uma renegociação ou não e que vinculação existe até agora, que compromissos assumidos até agora com o governo português nessa matéria. Uma segunda questão que tem a ver com esta proposta de um aeroporto, chamemos-lhe assim, na atual base aérea número 6 do Montijo. Já recebemos a apresentação que enviou para a Comissão, agradecemos muito, tem lá muita coisa interessante. Há um aspecto que tem a ver com o número de postos de trabalho a serem criados com o aeroporto na base aérea número 6 do Montijo. E eu gostava de lhe pedir que desagregasse aquele valor. Número de postos diretos na atividade operacional do aeroporto, numa fase inicial de arranque do projeto em operação, qual é a estimativa que a ANA apresenta? Porque os senhores somam tudo, somam postos diretos, indiretos e induzidos. E eu gostava de ter um número da parte da ANA sobre essa matéria dos postos de trabalho diretos, porque há muita propaganda a ser feita sobre isso.
Finalmente, gostava de fazer uma pergunta sobre esta intervenção no aeroporto Humberto Delgado, no aeroporto de Lisboa, porque esta estratégia de desenvolver um empreendimento de grande envergadura, mas uma pedra de cada vez, porque depois uma pedra sozinha não justifica a avaliação de impacto ambiental, eu gostava de lhe perguntar se existe, na verdade, afinal, alguma ação, algum projeto no atual aeroporto de Lisboa que venha a ter processo de avaliação de impacto ambiental. Se vai haver alguma declaração de impacto ambiental ou estudo de impacto ambiental para cada uma das múltiplas ações, os curbsides, a atuação no Terminal 2, a atuação nos taxiways, a alteração nas saídas rápidas, cada uma destas isoladamente não vai ter nenhum estudo de impacto ambiental, pois não, Sr. Thierry Ligonier. E, portanto, se cada uma delas não tem, o conjunto também não vai ter. E o que é certo é que se está a aumentar para 48 movimentos por hora em relação ao aeroporto de Lisboa. É assim ou não é? Gostava que nos confirmasse. Muito obrigado e fico por aqui. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez o Presidente da Comissão Executiva da ANA. É urgente e devíamos aproveitar este período em que há um abrandamento dos movimentos e do tráfego aéreo internacional na Europa e também em Portugal para tentar acelerar o processo daquilo que é a solução aeroportuária para Lisboa. Volto a colocar as questões que coloquei há pouco. Em relação à declaração de impacto ambiental, ela dia 20 de janeiro foi emitida, passaram 6 meses e a pergunta é quando é que a ANA vai submeter o projeto à ANAC. Disse e ouvi aqui com agrado que estes projetos e estes processos não podem estar em modo pausa. O que é certo é que passaram 6 meses e a pergunta é quando é que vamos ter, efetivamente, a apresentação desse projeto junto da ANAC. Em segundo lugar, em relação à expansão na Portela, volto a colocar a mesma questão. Esta semana, terça-feira, o Ministro do Ambiente diz que vai haver uma avaliação de impacto ambiental em relação à expansão da Portela. A pergunta é quando é que a ANA vai submeter junto da APA precisamente esse mesmo processo e essa mesma avaliação. Foi aqui dito, e na intervenção do Presidente da Comissão Executiva, foi aqui dito que estão a decorrer obras na Portela. Bem, há obras que estão no âmbito daquilo que é o contrato de concessão e estavam previstas, há outras obras que carecem de autorização das respectivas câmaras, carecem da autorização da própria ANAC e a própria ANA anunciou que a expansão da Portela passaria por exemplo, passar-se de 60 posições de estacionamento para 89 posições de estacionamento. A minha pergunta é quando é que, ou seja, um aumento de 48%, e a pergunta é quando é que estas obras vão acontecer e quando é que se vão realizar. Por último, apenas uma última questão, que foi algo que referiu aqui e que parece que há um compromisso entre a Câmara de Lisboa e a própria ANA em relação a uma redução daquilo que são os movimentos aéreos na cidade de Lisboa e de Loures. E a pergunta é, uma vez que está a haver este investimento e vai ter que existir um investimento na expansão do aeroporto Humberto Delgado, passando de 38 movimentos hora para 48 movimentos hora, que era aquilo que estava previsto, a pergunta é quantos movimentos hora é que a ANA estima que vai ter. Até porque está a aumentar o número de posições de estacionamento, anunciou que iria aumentar o número de movimentos hora após a expansão, uma vez que há este compromisso com a Câmara de Lisboa e que a ANA está tão sensibilizada para o tema, a pergunta é quantos movimentos hora é que vamos ter em Lisboa após a expansão da Portela. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminadas as intervenções dos Srs. Deputados, tenho a palavra o Sr. Presidente da Comissão Executiva, Thierry Ligonier. Faz favor, Sr. Presidente, com um período de tempo estimado no máximo de 10 minutos para responder às questões que foram colocadas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar responder rapidamente. Obviamente, todas estas perguntas precisam, às vezes, de desenvolvimento um bocadinho comprido, mas vou tentar resumir. Portanto, a primeira pergunta foi sobre o efeito da pandemia do Covid, se isto põe em causa, de facto, o plano inicial. Não põe em causa minimamente o projeto do Montijo. De facto, anunciamos isso, reafirmamos a nossa vontade de realizarmos o mais rapidamente possível este desenvolvimento, porque achamos que efetivamente vai ser necessário em 2023 e o tempo de construção para este projeto é de 36 a 39 meses após a assinatura da adenda ao contrato de concessão. A adenda ao contrato de concessão vai formalizar as obrigações da ANA em matéria de investimentos e a regulação económica que obviamente vai ter que ser adaptada, e vou responder um bocadinho mais à frente à pergunta do seu deputado do PCP sobre a questão da regulação económica. Portanto, do lado do Montijo não muda absolutamente nada dos planos. Do lado do aeroporto Humberto Delgado, obviamente, o que nós temos que fazer agora é nos sentarmos com as companhias aéreas e nos sentarmos com o Estado concedente para revermos um bocadinho se os supostos em termos de desenvolvimento de tráfego não estão impactados, e nomeadamente na parte que diz respeito ao hub. Sabemos que a TAP vai necessariamente ter um redimensionamento das suas atividades e, portanto, temos que ver qual vai ser esse redimensionamento e em que medida o projeto que nós desenhamos ainda é adaptado às necessidades da TAP, seja em termos de solução técnica, seja em termos de calendarização destas soluções técnicas. Portanto, é um trabalho que vamos fazer nos próximos meses. Já temos contactos, obviamente, com as companhias aéreas e com a TAP em particular para pensarmos qual vai ser o plano estratégico da TAP em termos de operacionais e em termos de rede de conexões, e como é que a infraestrutura aeroportuária e em que momento ela tem que acolher as necessidades da companhia aérea. Referi, obviamente, que é necessário a optimização, obviamente, do planeamento da realização destas obras, para que todas as necessidades operacionais sejam preenchidas e que as taxas sejam optimizadas. A ideia é evitarmos nem falta de capacidade, nem sobrecapacidade, e evitarmos também que a infraestrutura, em termos de produto aeroportuário, em termos de infraestrutura, seja desadequada às necessidades do produto das companhias aéreas. Relativamente, portanto, às medidas previstas na Declaração de Impacto Ambiental, obviamente, houve um momento depois do primeiro documento emitido, das intenções emitidas pela APA em termos de Declaração de Impacto Ambiental, houve um período para que a ANA pudesse fazer as suas alegações, ou seja, as suas reações relativamente a estas medidas de mitigação. Foi feito, houve este tempo de debate e depois a DIA foi definitivamente emitida com um conjunto de medidas, e a ANA, eu confirmo isso, a ANA vai implementar aquilo que é da sua responsabilidade. Portanto, relativamente às acessibilidades, nós também achamos que é absolutamente fundamental para as populações, em primeiro lugar, mas também para o funcionamento das infraestruturas aeroportuárias, que lá tivessem uma rede de acessibilidade adequadas, bem dimensionadas. Portanto, o que está previsto neste momento no projeto é uma verba de 156 milhões, é um direito adicional de concessão. Por que é um direito adicional de concessão? Porque o nosso trabalho está limitado, de facto, geograficamente, pelo perímetro aeroportuário, ou seja, a lei impede-nos de fazermos obras, por exemplo, fora do perímetro aeroportuário. Portanto, a única forma de fazer
é nós, numa relação que é uma relação bilateral com o Estado português, através do contrato de concessão, é disponibilizarmos as verbas necessárias para que depois o Estado, o concedente, possa, em conjunto com as câmaras municipais, responder às necessidades, digamos, de financiamento destas acessibilidades. O Fundo de Compensação Ambiental dos Impactos Ambientais dos Aviões, o que está previsto hoje é que, efetivamente, este fundo seja abonado pela ANA com uma verba inicial de 7,5 milhões de euros. E depois, efetivamente, para podermos arrancar com as ações, com a utilização e o funcionamento deste fundo, e numa fase ulterior, que efetivamente este fundo seja alimentado por uma taxa específica, uma taxa ambiental, para cada movimento, e modulada em função do desempenho ambiental dos aviões e dos operadores. E depois, criando esta disponibilidade económica, o que é necessário é, de facto, criar a governança com todos os stakeholders envolvidos, todas as partes interessadas, para, de facto, direcionarmos estas verbas, esta disponibilidade económica, para resolvermos com as prioridades necessárias, definidas em conjunto, as intervenções de mitigação dos impactos ambientais dos aviões. Depois, por que tanto tempo para desenvolvermos este projeto e para podermos chegar finalmente à implementação? É verdade, para nós achamos que era também do nosso lado que era muito tempo. Acho que este projeto foi discutido durante 50 anos, foi relembrado que foram postas em cima da mesa 17 localizações diferentes. Em todas as infraestruturas desta natureza, são infraestruturas absolutamente fundamentais. O tempo da concertação, o tempo da discussão, do debate é absolutamente fundamental. Os estudos tiveram que ser feitos e, mais uma vez, acho que realmente fomos muito a fundo. Acho que é o projeto que mais foi estudado em termos ambientais e, portanto, isto demora. E a nossa vontade é que este projeto seja acelerado, que seja realizado agora, estamos numa fase de execução, que seja realizado o mais rapidamente possível. A questão, tanto do aeroporto Humberto Delgado e da avaliação ambiental conjunta, eu referi que havia vários projetos, finalmente. Há um projeto único, que é o aeroporto, o desenvolvimento do novo aeroporto na base aérea número 6, no Montijo, e depois muitos projetos no aeroporto Humberto Delgado. Porquê temos muitos projetos? Porque, de facto, e porque estes projetos são individuais, finalmente, porque esta infraestrutura já existe e a sua adaptação e a sua adequação às necessidades do tráfego, hoje, respondem, digamos, a um plano diretor. Nós imaginamos o que poderia ser o caminho até 2062 para o desenvolvimento das infraestruturas, para podermos responder ao caderno de encargos, que era o desenvolvimento das atividades das companhias aéreas. E, obviamente, este plano diretor é atualizado constantemente. E hoje, a crise que nós estamos a viver vai obrigar-nos a atualizar este plano diretor e a, talvez, relocalizar no tempo e talvez até em termos de natureza das intervenções estes projetos. Portanto, obviamente, não é um projeto único, definido e escrito sem flexibilidade nenhuma. Esta era uma abordagem errada. A aviação precisa desta flexibilidade, porque, de facto, isso é o nosso risco como gestor de infraestruturas, é, de facto, fazer face às evoluções das estratégias das companhias aéreas, às evoluções das circunstâncias, com uma coisa que é betão, que é aço, que é asfalto, que são, de facto, ativos físicos e que não são alteráveis ou modificáveis de uma forma muito fácil, não é? E, portanto,
é muito importante nós planearmos e termos sempre a imagem daquilo que é o melhor caminho até o fim da construção e podemos reavaliar cada vez em função das circunstâncias e redefinirmos este caminho. A regulação econômica que foi desenhada e escrita no acordo de janeiro de 2019 reconhece finalmente este mecanismo, não é? E finalmente cada bloco, cada investimento que é feito no aeroporto Humberto Delgado a partir de determinada data vai influenciar pelo seu custo o comportamento das taxas. É muito importante, de facto, dizermos que na regulação económica atual, que tinha o objetivo de incentivar o desenvolvimento do tráfego, e acho que foi bem sucedido, esta regulação permitia o aumento das taxas conforme o tráfego ia aumentar. Mas esta regulação, que foi muito criticada pelas companhias aéreas nesta fase de crescimento, tem também um mecanismo oposto. Ou seja, hoje, quando o tráfego está a reduzir, isto vai obrigar a ANA, para o ano, a reduzir as taxas de forma significativa. O que nós temos vindo a fazer nestes últimos meses é anteciparmos a descida. É propormos à ANAC o pagamento de notas de crédito às companhias aéreas. Estamos a falar de verbas que podem ir até 70% de redução na taxa de aterragem, para estimularmos, de facto, a retoma do tráfego o mais rapidamente possível, porque sabemos que a economia portuguesa, o turismo em Portugal, precisa disso. Sr. Presidente, sem querer interromper, mas é só lembrar que já ultrapassou o tempo que estava disponível e, por isso, quando for possível, gostava que terminasse, porque já vai longa esta sessão, naturalmente. Vou também acelerar, mas faltam poucas coisas. Portanto, uma avaliação ambiental abrangente para todo o plano diretor, sem certeza de poder ser realizado, obviamente, não fazia sentido. E, obviamente, que a ANA irá, projeto por projeto, identificar qual é o contributo. E alguns projetos, de facto, muito provavelmente, estou a falar, por exemplo, do prolongamento do taxiway paralelo, a questão da necessidade de um estudo de impacto ambiental vai se colocar. As saídas rápidas, por exemplo, do nosso ponto de vista, não se coloca porque é óbvio a melhoria ambiental que estas obras vão trazer. Respondendo à questão dos postos de trabalho diretos, 3.200, indiretos, 3.500, induzidos, 3.200. A ANA fez um trabalho, encomendou um trabalho a um consultor chamado Utopie, e fiscalizado pela Universidade Nova, para avaliar os impactos socioeconómicos do aeroporto, do futuro aeroporto do Montijo, na região de Lisboa e na margem sul do Tejo. E estes trabalhos já estão quase terminados e em breve vamos portanto, divulgar o resultado destas avaliações. Relativamente a... Sr. Presidente, eu pedia-lhe só um favor, que era repetir os números que falou sobre o número de postos a criar, o número de postos de trabalho a criar. Tanto diretos, como indiretos, como induzidos, não percebemos muito bem qual é o número exato. Então, diretos eram 3.200, indiretos 3.500, e induzidos 3.200, mais ou menos. Muito obrigado. E, finalmente, portanto, relativamente à apresentação na ANAC do projeto, isto vai ser feito muito em breve, o dossiê já está finalizado. Obviamente, vamos enviar às câmaras municipais os pedidos de parecer escrito, porque de facto tem que haver uma formalização destes pareceres, e assim que recebermos a resposta das câmaras municipais com os pareceres sobre o projeto, então iremos finalizar o pacote a ser submetido à ANAC. O resto do documento já está pronto. E com isso já terminei, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela anuência ao convite e, mais uma vez, um pedido de desculpa pelo tempo que esteve à espera, pelo atraso que esta audição teve. Por isso, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Foi um gosto ouvi-lo. Obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, para terminar mesmo, já